Boa noite. Vamos iniciar mais uma conversa de quarta em forma de live. E o tema de hoje é falando da sua dor como você nunca ouviu. Tem alguém aqui que sente alguma dor? Seja ela física, seja ela emocional? Qual a dor que te incomoda hoje? Boa noite. Boa noite, Luzia. Seja bem-vinda novamente. Acho que quarta-feira passada você não estava participando, senti sua falta. Acho que foi na quarta passada. Tem uns rostinhos que sempre estão aqui comigo, então quando vocês não aparecem eu sinto falta. E você, Luzia, tem alguma dor que está te incomodando hoje? Vamos conversar sobre a dor, né? É uma coisa que incomoda muito. Quem tá sentindo sabe, né? Então vamos dar início a esse tema, né, sobre a questão do... A Luciene acabou de entrar, boa noite. Luciene é outra também que sempre tá aqui participando. Tava aqui falando, Luciene, sobre... Com a Luzia, que ela tinha entrado, falei, tem uns rostinhos que sempre estão aqui comigo, quando vocês não aparecem eu sinto falta. Sempre tem, né, Luzia, alguma dor que tá incomodando. É muito ruim quando a gente está assistindo alguma dor e não sabe por quê. Então eu quero dar uma nova visão para vocês hoje sobre o que o nosso corpo quer mostrar, o que o nosso corpo está querendo falar. Então quando a gente sente, né, algum sintoma, a gente precisa perguntar para que esse sintoma apareceu. Porque muita gente fica procurando, né, o porquê. Mas hoje eu quero dar uma visão diferente para vocês, né? Para que esse sintoma apareceu? Foi para proteger de quê? Foi qual o evento que eu vivenciei e que acabou, né, fazendo mal para o meu corpo? Então, os sintomas que a gente sente, eles são para mostrar o que aconteceu de errado. Então, hoje eu quero também falar sobre essa questão de uma nova visão, assim, sobre a questão da doença, né? Lógico, é ruim quando a gente está doente. É ruim quando você conhece alguém que está doente, que está com dor. Mas a doença, ela é uma forma da gente procurar ajuda. É uma forma de mostrar o que está aqui no seu HD interno, que não está funcionando bem e que você tem que externar isso de alguma forma para você perceber o que está acontecendo. E aí a gente precisa ter esse olhar. O que está sobrecarregado, o que você passou, que transbordou, né, esse potinho de informações aí e que seu corpo tá gritando. E aí é uma forma da gente procurar ajuda, é uma forma da gente dar atenção, ter o autocuidado. E aí isso vai ficando muito bom quando a gente começa a entender o que seu corpo tá falando, a respeitar o seu corpo. E ele fala muito sim com a gente, e isso é muito importante. Então hoje o que é? Qual parte aí do seu corpo que está te incomodando? Qual dor que você sente, que muitas vezes você já tentou fazer muitas coisas, já tomou muitas medicações e de alguma forma você não está conseguindo resolver sozinho. Então, o que é que seu corpo precisa te falar? Qual o sintoma que ele está te mostrando? E isso é uma forma muito interessante, né, da gente se comunicar com o nosso corpo. Então existem sintomas biológicos, né, e os sintomas psicológicos. Então esses sintomas psicológicos são sintomas que vão afetar a nossa mente. Não significa naquele de que as pessoas falam, isso é psicológico, deixa pra lá, depois vai passar. Não, é no sentido de que algo está afetando a sua mente. E tem os sintomas biológicos, que é quando está afetando o seu corpo físico. Então, quando a gente passa, né, por um evento, alguma coisa externa, né, que você passou, isso é uma forma do seu corpo manifestar. Então, você passou por um evento, alguma coisa, boa noite, ele estava assistindo a sua falta também. Quando a gente passa por algum problema, o nosso corpo, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai captar informação. Então, ele pega essa informação e aí a gente vai gerar uma emoção. Que tipo de emoção? Pode ser uma raiva, tristeza, alegria, enfim. Cada um vai reagir de uma forma. Então, tem pessoas que vão passar pelo mesmo problema,
pela mesma situação, o mesmo horário, e cada um vai reagir de uma forma. Então, o seu cérebro captou a informação, o seu corpo teve uma reação que foi a emoção, só que isso vai ficar registrado também em algum órgão do seu corpo. E é aí que vai surgir o sintoma. E tem uma coisa que eu sempre, uma historinha que eu falo para os pacientes que eu acho interessante, que fica bom para vocês entenderem, né? Essa comunicação entre o que a gente passa e como que isso vai manifestar no seu corpo. Então, por exemplo, quando o telefone toca, você está de forma inesperada, né? Pode ter casos que você está esperando uma ligação de alguém e aí o telefone tocou. E você, de uma forma inesperada, não sabia que o telefone ia tocar naquele momento. E aí esse telefone, quando ele está ali tocando, você pode, né, atender a ligação, ou você pode, se for um telefone, né, que estiver no fio, você pode cortar o fio, porque você não quer acessar a informação que aquela pessoa quer te passar. Você, se for um telefone móvel, você pode jogar no chão, quebrar, ou você pode sair do cômodo que você está. Deixei o telefone no quarto, vou deixar ele tocando lá e vou sair. Então essas são as opções que você tem. Só que o telefone, por si só, ele não vai tocar sozinho. Ele não tem vida. Então o telefone, ele não vai pegar agora e falar, agora eu vou ligar para a Débora. Não, eu preciso de alguém, alguma ação externa para poder pegar esse telefone e ligar para alguém que eu quero. Então é algum fato externo que está agindo sobre esse telefone. E assim é o nosso corpo, assim é o sintoma. Então eu não acordo, né, e o meu dedo fala, hoje eu acho que eu vou doer. Não, meu dedo não tem esse poder de dizer ele vai doer porque ele quer doer. Ele vai doer, você vai sentir essa dor num local específico porque algo externo influenciou no seu corpo. E aí o que foi? Qual algo? O que você passou? O que você vivenciou que pode estar influenciando? Então, a gente tem que atender o quê? O telefone do seu sintoma. Saber o que seu corpo está querendo te falar. E aí isso vai ficando mais fácil. Então, quando vocês vivenciarem alguma coisa e começar a sentir algum sintoma, pare um pouco e observe o que você passou, por exemplo, na última semana. Não lembro de nada. Então, o que eu passei nos últimos 15 dias? E vai fazendo, né, essa retrospectiva da sua vida. E começa a procurar o que você passou. E esses traumas, essas questões podem ser nossas ou coisas que a gente acaba trazendo, né, na nossa herança hereditária. E aí você começa a ter uma percepção do que seu corpo está querendo te falar. Cada órgão vai responder de uma forma, cada coisa que você vivenciar, o seu corpo vai guardar de uma forma, cada um na sua intensidade. Mas quando você começa a olhar dessa forma, né, de que existe alguma coisa lá fora que fez mal para o meu corpo, fica mais fácil de você entender o que essa dor está querendo te falar, o que essa dor quer te mostrar. E isso vai facilitando muito esse processo. E aí, gente, fica mais fácil quando dá esse exemplo aí do telefone, o que é que seu corpo tá querendo falar, como que é isso, que são coisas que às vezes a gente não tem como controlar, né, igual o exemplo do telefone. E aí, eu quero mostrar para vocês hoje como que funciona, né, esse desenvolver da doença, como que são essas fases, quais fases que o nosso corpo vai ter sintomas ou não, porque só com essas informações tem muitas coisas que já fica mais fácil para vocês entender, né, dar um novo significado aí para o seu corpo. Então, como eu tô, boa noite para quem tá entrando aí agora, muita gente entrando agora, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao tema de hoje, que é falando da sua dor, né, de uma forma que você nunca ouviu. E aí, quando eu estava explicando sobre essa questão de fatos, né, que a gente vivencia de forma, né, externa e que acaba influenciando no nosso corpo. E aí, quando a gente passa por um problema, né, por um trauma, o que acontece na hora que você está naquela primeira fase? Quando você está naquela primeira fase, é a fase de estresse. Então, você passou pelo problema, você está passando por esse problema nesse momento. Você acha que nesse momento que você está no estresse, preocupado, às vezes desesperado, sem saber o que fazer, você acha que nesse momento o seu corpo vai sentir alguma dor? Não. É um exemplo também que eu gosto de dar aqui no consultório. Você está, por exemplo, aparece um leão, né? Falar cachorro, mas cachorro pode ser um bonitinho, vocês não vão associar. Então tem um leão ali que está querendo correr atrás. Nesse momento que você está com esse
com esse estresse todo, esse leão correndo atrás de você, você vai parar pra sentir dor no pé? Não, leão, calma aí, meu pé tá doendo agora. Não, leão, calma aí, que minha cabeça tá doendo. Espera só um pouquinho, que na hora que melhorar, eu vou continuar correndo. Claro que não. Você vai só correr. E isso é do nosso instinto de sobrevivência. Então, quando você está vivenciando esse conflito, alguma coisa que fez mal para o seu corpo, você só quer sair disso o mais rápido possível. E você não vai se preocupar o que isso vai depois trazer para o seu corpo de informação. Então, essa é a nossa fase, né, ativa, a fase do estresse. É onde você está passando ali pelo problema mesmo. E aí, depois que passou o problema, consegui fugir lá do leão, né, o exemplo que eu tô falando, o que vai acontecer mais? Você agora vai relaxar. Então você vai para sua casa, né, ou vai para algum lugar, para sua mente começar a ficar mais tranquila. E aí é nessa fase que você tem que sair um pouco do estresse, que você vai começar a sair do pensamento acelerado, o coração que estava muito acelerado vai acalmar. Você resolveu o problema? Não. Mas agora o seu corpo, ele já está conseguindo ficar mais tranquilo em relação a isso. Porque agora você já está, né, nessa fase de cura, agora você já está mais centrado e agora você consegue parar e observar o problema que você vivenciou. Então agora a gente vai fazer o quê? Não, agora eu vou parar, pensar um pouquinho o que foi que o meu corpo vivenciou, o que eu posso ter de solução, e aí você começa a ter ideias, né? Você começa a surgir, e aí você vê que não, tudo bem, eu vou conseguir resolver. Aí nesse momento que tem muita gente que fala, né? E isso é muito sábio quando a pessoa fala, depois que o corpo esfria, que vem a dor. Depois, amanhã, você vai ver o que é que você sentiu. Você já não ouviu isso muitas vezes, das pessoas falarem isso? De que, amanhã você vai ver qual foi o estrago, né? Então é isso, é porque essa fase é a fase que é a fase de cura, é a fase de reparação. E é aí que surge a dor. Então aí que vai surgir esses sintomas de inflamação. Oi, boa noite. Então é aí que vai surgir. Então se você está sentindo dor agora, você está nessa fase. Então você vivenciou o conflito, você já está tentando achar a solução, mas o seu corpo está aí te dando algum sinal. E aí é isso que nós terapeutas, né, é isso que o meu trabalho vai fazer, é agir nesse momento. Quando que, é verdade, quando chega outro dia que a dor piora, é exatamente isso, porque você está num momento ali, você não está sentindo, depois que o corpo vai. E o nosso corpo, ele tem essa capacidade de autocura. É lindo, né? Eu falo que o nosso corpo, essa harmonia dele é fantástica. Então, ele tem células específicas para poder trabalhar em cima do que você vivenciou. Então, ele vai começar a trabalhar. Tem um monte de células aqui dentro que vai estar te ajudando. Só que às vezes você vai sentir a dor, às vezes vai vir uma inflamação. E aí é nesse sintoma que a gente precisa trabalhar. E aí a gente vai achar o que? A raiz. Então, quando eu falo que o meu trabalho é justamente para procurar a raiz, o que é o que seu corpo vivenciou, aonde que foi mesmo que apareceu essa informação, é justamente isso. Outra coisa que eu sempre falo também é a questão, né? As plantas, elas também não têm uma raiz. E você? Qual que é a raiz que às vezes você pode estar preso, né? Qual o sintoma? Onde é que está essa raiz presa que às vezes está te limitando ir para o caminho da cura, andar até a cura, né? E é isso que eu vou fazer vocês, a gente dar um novo significado para isso. E aí depois que passou isso, que o seu corpo está tentando, porque o nosso corpo é muito lindo, muito inteligente, a gente vai entrar na fase de regeneração. E aí a gente começa a dar um novo significado para isso, porque a gente está acessando essas informações. Então, às vezes, aqui, só o fato de vocês estarem me escutando, para quem está desde o início aí, que eu vim falando como que a doença vai aparecer no nosso corpo, tem sintomas que vão melhorar, só de você acessar a informação. Então, quando você começa a enxergar o que você passou, que o seu corpo começa a entender, que você já olha para aquele problema de uma forma diferente, que você já fala, nossa, mas já passou, eu já estou conseguindo resolver, já está tão diferente, né? Ai, nem era tudo aquilo, nem era aquele leão todo que estava correndo atrás de mim. E aí você começa a dar esse novo significado, o corpo falou, opa, já passou, já não tem mais esse perigo, o perigo já foi, a gente vai lembrar dele, ok, mas ele não vai fazer mais mal pro meu corpo, porque aí a gente começa a acessar qual a área, né, o nosso corpo, como eu falei, o cérebro, ele vai guardar essa informação, que vai gerar uma emoção e que vai mexer em algum órgão.
E aí, através desse órgão, o que seu corpo está me mostrando, o sintoma que ele está querendo falar, é isso que a gente vai trabalhar. Então, quando vocês começam a ter esse novo olhar sobre a doença, sobre o que você está sentindo, fica muito mais simples. Então, não fique pensando que a doença é só uma coisa ruim. É ruim? Com certeza. Ninguém quer ficar doente, você não quer ter um parente doente. Mas comece a olhar o que, né? Como a primeira frase que eu falei, para que esse sintoma está aparecendo no seu corpo? É para te defender de quê? É para te mostrar o quê? Então, comece a observar isso de uma forma diferente. Comece a observar, então, se eu tô na dor, se eu tô sentindo ali, aí lembra aqui dessa live. Fala, não, então é porque o perigo passou e agora meu corpo tá tentando aqui, né? Nessa fase de cura. Tá nesse desenvolvimento aí, ele tá tentando achar uma saída. E aí tem momentos que ele vai conseguir sozinho e tem momentos que você vai precisar de ajuda. E aí é esse o meu trabalho. É a gente dar um novo significado para esses traumas que vocês vivenciaram. Mas a dica que eu deixo para vocês, sim, a febre é um sistema de defesa. É uma forma de dizer que seu corpo está trabalhando e que está precisando de atenção naquele momento. Então pode ficar de olho ali, mas é uma resposta, sim, de defesa do seu corpo. Então a gente também não precisa ficar olhando. Lógico que você não vai deixar a febre aumentar a ponto de ter uma convulsão. Fique se observando. Mas é uma resposta do seu corpo e uma resposta boa. Inclusive, né? Quando a gente começa a ter esse olhar aí pela doença, significa que alguma coisa ele está ali trabalhando. Alguma coisa o seu corpo está manifestando que não está funcionando e ele está trabalhando ali em cima disso. E aí, então é isso, gente. Eu quero que vocês comecem a olhar para isso de uma forma diferente. Comecem a enxergar o que é que você está sentindo, o que é que você vivenciou nos últimos dias. Comece a perceber, né? Eu paro um pouquinho nesse momento que passar essa fase de estresse, respira um pouquinho, se conecte com você, fala, calma, o que foi? Não, eu passei por esse estresse, como que foi que meu corpo gerenciou isso? O que é que eu... Porque aí você começa a ver que nem tudo é aquele monstro, né, que a gente acaba enxergando. E aí você começa a ver uma dor mesmo como um telefone tocando. É uma forma do seu corpo falar, ei, tem alguma coisa errada aqui, dá pra você se atentar? Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de enxergar uma alteração emocional, por exemplo. Às vezes, é muito mais fácil você enxergar que o outro está alterado emocionalmente. Você fala, nossa, mas fulano está tão estressado, fulano está tão ansioso. E isso vai ficando tão mais simples, né, quando você olha o outro, só que às vezes a gente não se percebe, a gente não consegue ver uma alteração emocional rápida. Agora, quando é uma dor, aí já é mais fácil, a não ser que seja um bebê, mas mesmo assim ele vai chorar. Então você já vai perceber que tem alguma coisa errada. E aí por isso que eu quis trazer essa live hoje, com esse intuito de falar da dor mesmo, né? O que é, qual a dor, o que tem por trás disso. Então eu espero que vocês saiam dessa live aqui hoje entendendo melhor um pouco esse processo, né, do seu corpo, entendendo o que seu corpo quer dizer. Então, se está nessa fase, né, da dor, procure antes o que você passou, comece a dar um novo significado, que muitas vezes até alguns sintomas já vão desaparecer, sem vocês precisarem. E se precisar de ajuda, é justamente o meu trabalho esse, é resgatar o seu corpo dessa fase que ele está tentando recuperar, que ele está tentando sair dessa, se livrar dessa dor. Como eu falo muito para vocês aqui, a medicação é excelente, a medicação é fantástica, mas ela vai tirar o seu sintoma daquele momento, né? Ela não vai lá na raiz, não vai procurar o porquê dessa dor. E aí, enquanto você tiver com essa medicação, tiver seu sintoma, vamos trabalhar, vamos procurando já essa raiz para depois você conseguir ficar bem, sem dor e até sem medicação, né? Quem sabe? Então, muito obrigada, gente, pela presença de vocês novamente. Obrigada, tem sempre um pessoal que está aqui comigo toda quarta-feira, mas hoje eu vi muita gente diferente aqui também, então agradeço a participação de vocês. Toda quarta-feira às 20 horas eu faço uma live aqui, né, no Instagram, falando sobre um tema diferente. Eu inclusive aceito sugestões, podem me mandando, obrigada, pode me mandando sugestões sobre quais temas que vocês querem falar por aqui. Se vocês também quiserem que eu convide outros profissionais para a gente ter um papo legal, pode me sugerir também, com certeza. E para quem entrou depois, para quem às vezes quer acessar essas informações de novo, toda quinta-feira eu coloco no meu podcast o Despertar da Saúde,
o tema referente à live de quarta-feira. E aí, então, se você estiver lá no seu treino, se você estiver fazendo alguma coisa em casa ou passeando, coloque lá o seu fone e acesse essas informações também. Tem muito episódio legal lá para vocês. Então, muito obrigada, viu? Um beijo para vocês, boa noite e obrigada mesmo pela participação de vocês. Beijo!